pessoas. Abrindo. Olá, olá, olá. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. E aí, Luiz, Deia, Daniela. Olá, gente. Ipe Zolante. Eu não sei qual é seu nome, se você puder botar o primeiro nome. Boa noite, tudo bom com vocês? Leila, Pio, olá galera, tudo bem? Bem-vindos, a gente vai para uma live bem gostosa. Rose, eu gostei da ideia do piquenique, tá? Depois a gente combina, vai ser bem legal. Oi Lúcia, tô te devendo te ligar, tá? Mas foi muito corrido, não deu. Mas eu tô contente que você tenha entrado, tô contente da gente estar conectada de novo. Tânia, Carla, oi Estê, de tão longe, confuso, tão diferente, que bom que você tá aí. Keila, muito bom. Rosa, todo mundo tá me ouvindo bem? Tá todo mundo? Carla, muito bom. Oi Adit, oi amiga, tudo bom? Muito bom mesmo, muito legal. Tora, que bom que você veio também. Cris, olá. Carla, Cristina, oi Fátima, tudo bom? A galera tá bem animada hoje. Isso é muito, muito bom. Bem-vindo, gente. A gente hoje vai ter uma live bem gostosa. O tema hoje é bem animado, né? O tema hoje é realmente o que as pessoas buscam entender, mas a questão é que não adianta entender, tem que praticar algumas coisas para mudar. Oi, Cá, tudo bom? Bruna, boa noite. Muito, muito boa noite. A gente vai ter uma noite bem legal. Eu vou ligar uma musiquinha aqui só pra gente dar uma respirada, só pra gente chegar num determinado ponto. Govinda. E a gente pode inspirar a Cristina, tem umas 3 Cristinas aqui. A gente pode inspirar profundo e ir chegando, tomando uma inspiração bem profunda. E hoje vocês vão entender por que às vezes é tão importante a inspiração profunda. Então vocês vão chegando, se conectando com a respiração de vocês. Olá, Cláudia. Valdebreis. Quem quiser põe o primeiro nome, que aí fica mais fácil, que só tem o nome do usuário. Oi, Adelita. A noite está bem animada, só com gente legal. E aí a gente aproveita o Krishna Das, inspira profundo, toma uma inspiração profunda, observa o ar que entra pelas suas narinas, observa o caminho que esse ar faz. Dá um suspiro profundo, enche essa boia que é o pulmão. O pulmão é uma grande boia que a gente tem no corpo. E aí você chega no corpo e expira profundo. Inspira bem profundo. Oi, Rafa. Enquanto a gente espera 1 minuto para as pessoas chegarem, para as pessoas entrarem, vocês podem ir tomando uma respiração profunda. E só chegando, Gabi, muito bom. O papo hoje é de interesse público praticamente. Então a gente pode respirar profundamente. E respirando profundamente, você vai relaxando e chegando, relaxando e chegando, relaxando e chegando. Lima Ferreira, coloca seu nome se você quiser para eu falar com você, o primeiro nome, se não, ok. É que tem algumas pessoas que só tem o nome de usuário. Carol, respirando profundo. Compartilho para você sim, Rafa, é do Krishna Das.
eu tenho aqui no computador, eu mando pra você, tá? Mando pra você por e-mail. Pode deixar, quando acabar eu te encaminho. Todo o playlist do Krishna Das é maravilhoso. Inspira profundo, chega. Oi, meu amor. Renata, minha filha que tá longe, sempre perto. Entrou outra Renata. Oi, Bruna. Oi, Racing. Você vai curtir hoje também, Paulo. Vai chegando, aproveitando que a música já vai acabar. Vai respirando, relaxando, chegando. E acho que agora já dá pra gente diminuir a música um pouquinho. Olá! Todo mundo bem curioso. Hoje eu já recebi algumas mensagens inbox, todo mundo querendo saber como é que a gente iria abordar hoje esse tema, né? Que a gente vai conversar sobre padrão de comportamento e como mudar padrão de comportamento. Liliane, oi Liliane! Gente, que delícia! Bem-vinda, meu amor, bem-vinda mesmo. Uma pessoa que me conheceu tão pequena, conheceu os padrões da criança tão pequena, está aqui hoje quando a gente vai conversar sobre padrão de comportamento. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Mânica Apsara. Eu tomei Sannyas com Osho início de 92 e meu nome chegou mais tarde um pouco, mas eu entrei em contato com o Sannyas em início de 92, meu nome chegou em 94, mas o meu coração já é do Osho desde final de 91, início de 92, né? Saudade também, Liliane, saudade mesmo, e você agora do lado lá de casa, muito bom. E isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, né? Esses flashes de memória que vão para frente, vão para trás, passado, futuro, padrão. Então é gostoso ter tanta gente antiga, ter gente nova, e a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Oi, Patrícia, tudo bem? Bem-vinda. Que bom que você veio. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Então eu sou sannyasi do Osho desde o início da década de 90. E todo o meu trabalho o início do meu trabalho foi a partir das meditações ativas do Osho e a partir também de um trabalho que eu conheci junto das meditações ativas, que foi o Renascimento, que não é da escola do Osho, originalmente ele é do Leonard Dior, mas muito trabalho terapêutico que chegou aqui no Brasil. Oi, Thaís, tudo bem? Muito trabalho terapêutico que chegou aqui no início. Oi, Zé, bem-vindo. Muito trabalho terapêutico que chegou aqui no Brasil no início da década de 90 veio da escola de Pune, né? Na época, Pune teve muita influência, que era um centro que o Osho tinha. Na década de 80, o Osho criou em Pune o maior centro de terapias integradas do mundo. Todos os grandes terapeutas que tinham novas técnicas terapêuticas, novas pesquisas sobre terapia. Oi, Si, que bom que você veio! Todos eles iam para Pune, muitos deles iam para Pune e junto com a energia do Osho eles aprofundavam, elaboravam o trabalho deles, também inspirados com a energia do mestre. Então Pune se tornou um celeiro profundo de descobertas terapêuticas, de explorações terapêuticas, grandes nomes da terapia. Não é alternativa, né? Porque na realidade alternativa é tudo que não é da psicanálise ou da psicologia tradicional, né? Mas alternativo não se trata de esotérico, né? É apenas algo que é um pouco fora do tradicional. Mas todas as técnicas, explorando terapia haitiana, explorando bioenergética, explorando respiração, explorando vida passada, tinha gente lá fazendo de tudo, né? Eu conheci a cromopuntura, que é uma acupuntura sem agulhas e com luz, que foi meu primeiro trabalho que eu conheci. Depois eu conheci o Renascimento. Meu primeiro contato com isso foi com a cromopuntura. Oi, Silvia, bem-vinda.
E a partir daí eu fui descobrindo algumas outras técnicas, justamente porque naquele momento da minha vida eu estava completamente atolada, afogada e limitada pelos padrões que eu trazia. Foram muitos padrões carregados de onde eu nasci, né? Muitos padrões. Oi, Carolina, bem-vinda de novo. Você já veio para a meditação, bem-vinda. Muitos padrões que eu trazia já de infância, da minha formação familiar, da minha cidade, da minha formação cultural. Esses padrões, eles vinham comigo. E assim que eu cheguei aqui no Rio, com todas as novas experiências de vida, uma outra cidade, uma outra realidade, uma outra cultura, filhos, eu tive filho muito cedo, uma delas está aqui, né? Tem 31 aninhos. Então eu tive filho muito jovem. O primeiro filho eu ganhei antes de fazer 20 anos e o segundo filho antes de fazer 22 anos. Então tudo isso mexeu muito com a minha psique. O meu segundo filho me levou a uma série de necessidades. Oi, prima, bem-vinda. Uma série de necessidades de busca interna, porque ele nasceu prematuro de tempo, foi para o CTI, teve uma série de limitações e eu passei por tudo isso muito sozinha. Ao passar por tudo isso muito sozinha, bem-vinda, Micheline. Ao passar por tudo isso sozinha, naturalmente eu comecei primeiro a buscar alternativas no tradicional, no que eu já conhecia, nas referências passadas. E ali eu não conseguia nem saídas, nem respostas que fossem o suficiente para eu encontrar algo que me trouxesse paz nem saúde para o meu filho. Oi, Bia, tudo bem? Então, naturalmente, eu soube de alguém que estava oferecendo renascimento e meditação ativa de uma forma gratuita. A Estácio, na época, tinha enviado a chefe de psicologia da cadeira de psicologia da Estácio. Eles tinham enviado essa pessoa para fazer uma pesquisa em Puna, porque eles queriam abrir cursos de verão na faculdade, enfim. E essa pessoa foi para Puna, passou 10 dias lá e quando ela voltou procurando cobaias para experimentar o que ela tinha aprendido lá. E eu me ofereci como cobaia, eu morava na Tijuca, estava topando até injeção na testa de graça, estava topando qualquer coisa e foi ótimo, porque eu acho que realmente a energia do Osho, ela atraía quem precisava entrar em contato com isso, né? Eu acho que uma das coisas que a gente ouve que é verdade, não importa o mestre, se você realmente está pronto, qualquer um pode ser seu mestre, qualquer pessoa pode te levar para onde você quer ir. Naquele momento aquela pessoa foi à minha porta. Eu aprendi algumas técnicas terapêuticas e de meditação ali e aquilo me aguçou a curiosidade. Oi, Raquel, bem-vinda. Me aguçou a curiosidade para eu começar a procurar os terapeutas do Osho, até que eu entrei em contato com os terapeutas de Puna também, alguns terapeutas de Puna que já estavam no Brasil e comecei a trabalhar com a produção do trabalho deles aqui no Rio, que não tinha praticamente trabalho terapêutico aqui nesse formato. Então comecei a trabalhar no primeiro ano como produtora de todos eles e a partir do segundo ano eu era produtora e assistente de uma boa parte deles e essa foi a minha vida de 92 a 98, 99, 98, 99, né? E nesse período eu fui descobrindo 1 milhão de técnicas terapêuticas. Descobri e pesquisei, em 96 eu conheci o Leonard Dior, que é a pessoa que criou o Renascimento, a pessoa que desenvolveu a técnica do Renascimento, é um norte-americano que veio ao Brasil pela primeira vez. Pois é, meu amor, você aí agora na produção já ganhou de casa, né? Foi repetindo um padrão, mas esse você já foi criando de outra forma, do seu jeito. É que a minha filha é produtora, ela tá brincando aqui, né? E a partir daí eu fui trabalhando com essas técnicas e descobrindo muitas coisas. E dentro disso eu fui lidando com os meus padrões, com as minhas limitações. Então hoje, quando eu chamo para a gente conversar um pouco sobre padrões de comportamento, como se ver livre desse vício, como curar esse vício, como você se desvencilhar desse vício. Gente, você se livrar de um vício é tarefa para uma vida inteira, né? Não tem uma pílula mágica, que é o que a maioria das pessoas procura, mas na realidade, da perspectiva que eu já estudo há algum tempo e na perspectiva que eu realmente acredito que eu exploro em mim mesma, comportamento
não é apenas uma questão psicológica. Então, você indo na estrutura da psicanálise ou na estrutura da análise tradicional, é extremamente útil até um determinado ponto, porque você compreende muita coisa. Aí isso vem de pai, isso vem de mãe, você consegue, eu brinco aqui no consultório, que você, no analista, você tem um grande personal organizer, né? Então, o seu quarto tá uma bagunça, você não sabe aonde tem nada, e aí dentro da psicanálise você tem a possibilidade de ter um grande personal organizer, e aí dentro da análise você arruma a gaveta de calcinha, a gaveta de cueca, você arruma o lado do armário que é de blusa, o lado do armário que é de vestido, você põe o tom degradê, o quarto fica lindo. Você fica com tudo muito bem organizado, você sabe de onde veio cada coisa, você consegue explicar. Eu brinco até às vezes, você consegue explicar a sua merda como ninguém. Você dá palestra sobre a sua merda, para frente, para trás, para o lado, porque fica tudo muito bem explicado. Mas depois de um determinado tempo, e às vezes inclusive alguns psicólogos, muitos psicólogos também já me procuraram, procurando essas outras técnicas e procurando o que eu poderia oferecer, além dessa explicação e dessa compreensão, porque é para lá de percebido que apesar de você explicar, entender, compreender, você compreende intelectualmente, mas compreender intelectualmente não te ajuda a mudar uma forma de ser. Você até pode fazer muito esforço com a compreensão e no momento que você está muito relaxado, muito concentrado, muito perceptivo, muito ligado, você consegue ir lá, se programar e fazer diferente. Bem, dessa vez eu não vou fazer. Mas se você está dentro da pressão, se você está no automático, se você está dentro da sua rotina, naturalmente, na primeira pressão, você reage igual. Na primeira pressão, você reage igual. Ou na primeira distração, não necessariamente na primeira pressão. É simplesmente você tá ali distraído, relaxadão, sem prestar muita atenção no que está acontecendo, pimba. Tá lá você fazendo igual de novo. E por que isso acontece? Na realidade, o que eu vou estar explicando aqui é muito do que eu explico quando a pessoa chega no consultório. Normalmente, quando as pessoas chegam no consultório, elas me perguntam sobre o que eu tenho para oferecer com a minha técnica. E é muito o que eu vou falar aqui hoje. É muito dentro do que eu ofereço no consultório, do que eu experimento, do que eu acredito, que é o que eu vou falar aqui hoje, que foi o que eu percebi. E a explicação que eu vou dar foi uma explicação desenvolvida por mim, ao longo desses quase 30 anos de trabalho, né? Então, ao longo desse tempo todo, foi uma coisa que eu fui construindo e essas analogias elas foram ficando cada vez mais claras. O bebê, quando ele chega no mundo, né? O bebê, quando ele chega no planeta, todos nós, o nosso cérebro, ele tem habilidade para ser qualquer coisa. Você não vem com uma habilidade para falar japonês ou uma habilidade para falar inglês. Lá onde você for condicionado à língua que você aprender ou as opções que você tiver de línguas, é onde você vai se desenvolver, né? Então, o nosso cérebro, ele tem 1 milhão de possibilidades. Eu estava assistindo novamente ontem um filme que eu amo muito, que é o What the Bleep Do You Know, que em português é Quem Somos Nós, que é um documentário com físicos quânticos, com neurocientistas, com psicólogos, com a galera de vanguarda, que no início dos anos 2000 eles fizeram esse documentário. Eu já estudei com 2 deles e a partir dessas pesquisas e desses estudos eu aprofundei muito mais essa percepção que eu tenho hoje em dia de que isso realmente que eu estou falando é verdade. Então, na realidade, o nosso cérebro ele vem com milhares de possibilidades. Nesse documentário, eu não lembro exatamente do período de tempo que eles falam mais, mas eles falam que nós somos expostos em média a 400 milhões de bytes de informação. Eu não sei por quanto tempo, se é por hora ou por dia, mas são 400 milhões de bytes de informação. Desses 400 milhões de bytes, os nossos 5 sentidos, a nossa percepção só capta e registra 2.000 bytes. De 400 milhões de bytes, você só registra 2.000 bytes. Isso significa que o nosso olhar, a nossa percepção, ela já está muito estreita e muito condicionada ao que a gente acredita ser verdade, real, ou ao que a gente já concorda, né? O que tem a ver com o que é conhecido, com o que é confortável, mesmo que seja algo que te desagrade.
mas o que é seguro você reconhecer, você reconhece mais rápido e melhor que aquilo é verdade, você concorda melhor com aquilo. Então, o bebê, ele nasce com essa possibilidade infinita de neurônios, de percepção e de tudo. Mas eu costumo dizer aqui no consultório que a gente, como filho, quando a gente nasce, a gente acha que pai e mãe começaram quando a gente nasceu. Dificilmente a gente tem a percepção de que a história deles já tem um enredo muito antes da gente nascer. A gente só imagina, né, só visualiza a vida dos pais a partir do nosso nascimento. E eu gosto muito de falar que essa peça de teatro, assim, o casamento e o filho, né, é como se fosse uma peça de teatro que está em cartaz há muito tempo, Mambembe, que passou pela sua cidade. Irma Vap, que ficou em cartaz 25 anos, é um bom exemplo, né? Então, Irma Vap está passando Mambembe pelo Brasil inteiro, e aí passou pela sua cidade. É assim que eu vejo o processo encarnatório de uma criança entrando numa família. Eu acho que essa analogia fica mais fácil para a pessoa perceber. Irma Vap passou pela sua cidade, você tá lá, você olhou e falou: eu quero ir com essa companhia de teatro, gostei disso. Gostei dessa história, quero isso para minha vida. Vou querer ir com eles. E aí, rapidamente, você vê qual personagem que está faltando. Aquilo ali é uma dedução sua. Isso não quer dizer que seja verdade. Mas a sua dedução, a sua percepção, você olha para o palco e você fala: não tem esse personagem ali. Então eu vou chegar e vou me oferecer. E você já chega com um determinado perfil, porque você já deu uma olhada na estrutura, né? E aí, naturalmente, você já percebeu que tem aquele buraco e as pessoas te entregam aquele papel, te contratam e te levam. E assim você começa a fazer parte daquela peça de teatro, daquela família. Então, isso é uma percepção que você pode começar a olhar dessa forma para você entender um pouco melhor como é que você entra nesse processo encarnatório. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar é que, como mamífero, nós somos, talvez, eu não tenho conhecimento profundo de todos os bichos mamíferos para poder falar isso com precisão. Mas o pouco que eu pesquisei, eu acredito que nós somos os mamíferos mais dependentes ou mais lentos na nossa capacidade de autonomia e na nossa capacidade de aprendizado e autogestão, né? Se você olha, o golfinho sai nadando, a baleia sai nadando, o cavalinho sai trotando, mas a gente precisa minimamente de 14 anos de aceitação, aprovação e nutrição. Então, para o ser humano, para esse bicho aqui, a aceitação não é uma questão de vaidade, porque a estrutura egóica criou e a pessoa está precisando se sentir aceita. Não é isso. Não é a vaidade que cria o ego. O que cria a estrutura egóica é a necessidade de sobrevivência, né? O bebê nasce, olha aquela estrutura, olha o que tem pela frente, dá uma mapeada e dentro da percepção deste bebê, de acordo com a sensibilidade e das crenças e das conclusões que esse bebê tirou, ele vai tomar o rumo de alguns papéis. Se ele percebe que é mais fácil ele receber o peito, ter a fralda trocada com ele sendo fofinho, ele sempre vai ser fofinho. Se ele percebe que isso tudo acontece com ele sendo birrento, ele vai ser birrento. Eu costumo muito explicar aqui que, assim, numa família nunca vai ter 2 filhos com personalidades muito parecidas, porque ninguém é idiota de concorrer a um outro papel que já está em cartaz fazendo sucesso. O primeiro filho, ele vai ali tateando e no faro dele, pegando aquelas 2 pessoas inexperientes, ele vê o que dá para ser feito e ele escolhe um papel. O segundo vai sempre escolher o papel oposto, porque aquele papel ali, ele já está preenchido. Então, se o primeiro escolher o papel do bonzinho, do educado, que normalmente o primeiro tem essa tendência, né? Gosta de satisfazer todas as necessidades, que é agradar a gregos e troianos. Então, o primeiro filho é aquele que vai querer completar todas as lacunas. Então, normalmente, é aquele que vai querer preencher todos os pré-requisitos. Depois, posteriormente, ele pode até mudar de ideia, mas a princípio ele começa assim, né? Então, normalmente, o segundo filho vai ser aquele que não vai querer esse papel.
ele vai querer ou um papel oposto ou um papel que não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, você tem um primeiro filho que é muito falante, um segundo que é tímido e mudo, porque os papéis, eles são individuais. E a pessoa, ela vai querer o reconhecimento e espaço por uma característica individual. Então, você olha para aquela cena, você olha para aquela peça de teatro, você precisa ser aceito, você precisa ser incluído. Então, você vai desenvolvendo alguns personagens. Eu costumo dizer também que nos primeiros 7 anos de vida, a criança sabe que ela está fazendo alguns personagens. A criança sabe que dentro dela, ela está fazendo uma brincadeira. Ela sabe que ela está fazendo um jogo, ela ainda está jogando e brincando. Mas quanto mais o jogo dela dá certo, mais ela vai grudando naquele personagem e a roupa vai aderindo, a roupa vai grudando, a roupa vai grudando. E aí depois de um determinado período de tempo, ela esquece que aquilo era um personagem, ela esquece de algumas características próprias dela e ela passa a ser só aquilo. Então, tanto numa percepção, se você observa de uma forma como os mamíferos, ou quanto da outra analogia que eu faço da peça de teatro, a gente está falando sobre a percepção que faz com que um ser entre numa família e crie determinados padrões de comportamento. Não necessariamente é porque o pai e a mãe obrigou. Isso são as conclusões que essa pessoa tirou daquele meio onde ele chegou e ele quer sobreviver naquele meio, de preferência da melhor maneira possível. E aí ele vai tirando essas conclusões. Essas conclusões, então a pessoa vai recebendo um estímulo e monta o personagem, recebe o estímulo, monta o personagem, recebe o estímulo, monta o personagem. Depois de um determinado tempo ela não precisa mais receber o estímulo. E aí a gente entra na parte neurológica. Né? Porque aí isso tudo não tem nada a ver com a psicologia, mas aí já tem parte com a questão fisiológica do corpo. Aí a gente já está falando de bioquímica cerebral, porque aí os neurônios estão ali. E aí quanto mais eles são estimulados, né? Você está ali fazendo sempre o mesmo caminhozinho do rato. Para ganhar o queijo, você está fazendo sempre o mesmo caminhozinho do rato. Para ganhar o queijo, você está sempre fazendo o mesmo caminhozinho do rato. Então, por repetição, essas sinapses neurais que respondem dessa forma, por excesso de uso, elas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e chega uma hora elas se calcificam e elas grudam. Então, depois de um determinado tempo, você só de imaginar que está correndo determinado risco, você já reage de determinada forma. Só de imaginar, porque a imaginação ela acessa o mesmo espaço cerebral de uma situação, de olho fechado ou aberto, o cérebro é ativado no mesmo lugar. Então, só de imaginar, você está tendo a mesma resposta. E aí você calcifica e congela as sinapses neurais que fazem esse movimento. As outras sinapses neurais que são responsáveis por diversos outros comportamentos, talvez que você nunca tenha explorado na sua vida, que você nunca tenha experimentado na sua vida, que você nunca tenha tentado, por falta de uso, elas vão se afastando, se afastando, se afastando. Por pura falta de uso, elas vão se afastando. Então, quando você compreende intelectualmente que você, tá bom, então quando eu tô me sentindo acuada, quando eu tô me sentindo assim, eu não preciso reagir assim, eu posso reagir assado. Aí você faz força, mas é como se faltasse perna, é como se faltasse conteúdo, é como se você não tivesse algo e você não tem. A comunicação neurológica não está feita para você fazer aquele movimento, você precisa de muito esforço para você chegar num resultado pálido, para você chegar num resultado meia bomba, para você chegar num resultado que não é o que você queria. E aí o que reorganiza essas sinapses neurais, o que reorganiza essa comunicação neurológica, o que reorganiza a bioquímica cerebral, dentro do conhecimento científico da medicina ocidental, que a gente já pode comprovar hoje em dia, porque antes isso era só conhecido pela medicina oriental e era muito difícil a gente trazer esse tipo de conhecimento. Essa explicação que eu estou dando eu já dava antes, só que há 20 anos atrás, sem a física quântica e sem a neurociência, era muito difícil falar sobre isso e não ser ridicularizada. Só que graças à neurociência, hoje em dia, a medicina ocidental já reconhece que existe recuperação neurológica, que existe recuperação de neurônio e recuperação de comunicação de sinapse neural.
né? E um dos elementos que faz isso acontecer para nós ocidentais é o oxigênio. Dentro da filosofia oriental, o prana, que é a energia divina que está no ar, também recompõe isso junto com o oxigênio. Mas a gente com oxigênio, a gente já faz isso de uma forma muito legal. E eu trabalho basicamente com várias técnicas que levam você a ter o uso do oxigênio e do prana nesse circuito. Só que, deixa eu botar o fone de ouvido, que eu tô fazendo muito esforço para falar e eu esqueci de colocar o fone de ouvido. Me dá só um minutinho, que eu vou colocar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Para acabar de falar com vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês me ouvirem. Desculpa a interrupção e obrigada. Então, eu acho que ficou melhor para ouvir, né? E eu tô fazendo menos esforço. O prana e o oxigênio, eles são excelentes recuperadores dessa comunicação neurológica e dessas harmonizações de hormônios cerebrais. E para isso eu sempre ofereço as técnicas que eu ofereço, mas tem milhares de outras. As técnicas que eu ofereço, todas elas de alguma forma ou tem a respiração envolvida, ou tem o exercício da atenção envolvida, ou tem o exercício da percepção envolvida. Todas elas de alguma forma, elas te levam a você entrar em contato com essa percepção e a partir do desenvolvimento dessa nova comunicação, você se vê tendo comportamentos diferentes sem você ter que pensar sobre isso. Então, por exemplo, quando você faz uma sessão de renascimento, quando você faz uma meditação ativa, quando você faz alguma prática que te leve a oxigenar o seu cérebro, naturalmente você vai abrindo comunicações neurológicas e tendo percepções que antes você não tinha. O telefone tocou aqui, só um minutinho. Antes você não tinha essas percepções. Então essa comunicação neurológica, ela vai abrindo para você enxergar outras coisas de outras formas. Então essas meditações ativas que eu tenho oferecido, para quem não sabe, para quem chegou aqui agora, todos os sábados eu tenho oferecido algumas meditações ativas. Essas meditações ativas, elas naturalmente, elas já vão te levando para esse espaço de percepção. Sempre no final de uma meditação ativa, a pessoa está se sentindo mais presente, a pessoa está se sentindo menos na mente, a pessoa está se sentindo mais em contato com a energia vital dela. Então, isso é uma das opções, né? No renascimento, que é essa técnica que eu ofereço em sessões individuais, a pessoa também ela acaba entrando em contato com essa energia e se percebendo menos no espaço mental, se percebendo menos nessa confusão mental e mais presente no espaço respiratório dela. Então, essas são algumas das opções que você tem. Só que não adianta você fazer uma vez, duas, três, porque o condicionamento, ele sempre vai insistir em imperar. O condicionamento, ele sempre vai insistir em repetir. Até porque o externo, todo o externo à sua volta, ele vai ser completamente contra a qualquer mudança, mesmo que seja para você sair de um estado depressivo para um estado esfuziante. Porque uma mudança de uma pessoa numa estrutura familiar ou numa pequena sociedade provoca um efeito dominó de incômodo em todos os outros que estão à sua volta. Então, quando uma pessoa muda dentro de uma estrutura familiar, ou dentro de um pequeno sistema, ou dentro de um esquema de trabalho, ou dentro de qualquer sociedade que está muito engessada, por si só essa pessoa traz um grande desconforto, porque apenas por ela estar sendo diferente, feliz e ela mesma, ela praticamente obriga os outros a mudarem também. Ou pelo menos ela leva na marra o outro a perceber que ele está acomodado no lugar que ele não precisava ficar. E muita gente quer morrer engessado, dormindo, sem saber que viveu. Isso é o estado da humanidade. Quando a gente fala que a humanidade vive no estado de sonambulismo, a humanidade vive no estado de sonambulismo porque ninguém quer ter trabalho. Toda dificuldade que a gente tem num processo evolutivo é porque todo mundo quer ter atalho. Todo mundo quer ter atalho.
Quando você fala que vai dar trabalho, a pessoa já fala, ah, mas espera lá, não dá para fazer uma vez por mês esse negócio, não. Não, não dá. Se você realmente quer descobrir uma nova forma de funcionar, você tem que todo dia, um dos terapeutas que eu trabalhei com ele, o Yogendra, que foi uma das pessoas que me pediu que eu fizesse uma dessas meditações durante 5 anos, ele falou comigo uma vez que você fazer uma meditação ativa ou qualquer prática que te deixe mais lúcido, mais consciente, é como você participar de um rally de alto impacto, né? A meditação ou a prática que você tem, ela é o limpador de para-brisa para você participar desse rally. Você pode ir muito longe, mas se você tiver um limpador de para-brisa que tire a lama, né? Não adianta você estar no rally com a lama batendo e você já não sabendo mais para onde você está indo. Então, a meditação ativa ou o renascimento ou qualquer prática que tire você do seu automático, isso tem que ser mais importante para você do que você comer ou beber água, se você realmente quiser mudar um padrão de comportamento. Se você realmente quiser fazer uma mudança efetiva na sua vida, o seu compromisso com você mesmo para que essa mudança aconteça, ele tem que ser num grau, ele tem que ser num nível de comprometimento que o tempo que você tira para você fazer uma prática, ele é mais importante do que o tempo que você tira para fazer o almoço. Porque num momento de aperto, você se vira com sanduíche. Mas no momento de aperto, você não se vira bem com o seu velho eu e com a sua estrutura egóica engessada. No momento de aperto, você se vira bem com qualquer coisa, com ovo frito, com arroz, até com miojo você se vira bem. Agora, no momento em que realmente você precisa sustentar uma grande mudança na sua vida, você não pode deixar de ter uma prática que te ancore no agora, uma prática que te ancore num espaço de mais percepção, num espaço de menos engessamento, num espaço de você estar mais acordado, num espaço de você estar mais reflexivo. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, mas como é que eu mudo o padrão de comportamento? Eu tenho um monte de gente que vem fazer sessão, tem um monte de gente que me paga os pacotes e eu adoro, assim, na largada, no primeiro pacote logo, eu já ensino, olha, pratica isso, pratica aquilo, faz essa meditação. Desde que começou a quarentena, eu tenho oferecido meditações gratuitas todos os sábados. Eu tenho falado para as pessoas que eu posso enviar para as pessoas o link da meditação gratuita, eu posso explicar onde elas compram o CD da meditação gratuita. Eu falo sobre várias coisas que você pode praticar, mas eu não conheço ainda ninguém que esteja praticando a partir do que conheceu aqui comigo todos os dias. Porque as pessoas ainda não compreenderam o que é que está sendo oferecido e as pessoas acham que elas não compreenderam nem o que elas estão procurando direito ainda. Todo mundo está querendo uma pílula aonde o resultado se resolva rápido. Não existe. Não existe porque essa pessoa que você repete ser, esse padrão que você repete ser, isso não é com você não, isso é com todo mundo. Alguém vai comentar assim, nossa, mas você é tão parecida com a sua mãe, nossa, mas você é tão parecido com seu pai, nossa, você até tenta ser diferente, mas você sabe que você lembra muito a sua avó? Isso porque dentro da constelação familiar, que é uma outra técnica terapêutica que tem, isso é conhecido como maldição familiar. Existe uma forma daquela família funcionar e aquela forma já vem por gerações. A pessoa gostando ou não gostando. Quando a pessoa vai fazer uma constelação familiar, muitas vezes ela descobre que o marido que foi embora foi um reflexo de vários outros homens em várias outras gerações de família que foram embora. Elas descobrem que aquilo não aconteceu só com ela. Pode ser que ela não saiba da história familiar dela inteira, pode ser que aquilo não tenha acontecido com a mãe dela, mas aconteceu com a avó, aconteceu com a tia. Ou pode ser que ela saiba que aquilo já vem acontecendo desde a tataravó, mas mesmo assim ela não faz nada para mudar. Porque o engessamento de um sistema de crenças familiar, ele vem no DNA, é bioquímico. O sistema de crenças familiar, ele não é só uma frase que é colocada no seu sistema. Ele é um chip, você encarna e o chip entra junto.
E para você fazer uma nova programação, para você formatar o seu computador, para o seu computador ser seu, para o seu computador não ser um computador que faz parte de um sistema coletivo que já vem com uma programação pré-comprada, você tem que ter um trabalho árduo com você mesmo. Formatar o seu computador é um trabalho diário, porque os outros computadores que estão todos dentro do sistema, eles vão estar sempre com algum tipo de vírus e sempre vai ter um hacker querendo entrar no seu sistema para ver se você fica igual. Porque o desconhecido incomoda e ser diferente incomoda. Ser diferente, desconhecido e feliz incomoda mais ainda. E isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com alegria interna. A pessoa que realmente conseguiu uma liberdade de ser ela mesma, ela tem uma característica muito própria, que em alguns momentos atrai, porque todo mundo quer aquilo. Mas quando a pessoa vê que aquilo dá muito trabalho, a pessoa começa a te odiar. Então, quando você começar nesse caminho de querer ser você mesmo, pensa que primeiro as pessoas vão te admirar muito, porque você vai ter uma coisa que vai chamar muita atenção, você vai ter uma alegria de vida de graça. Você vai estar muito feliz com dinheiro, sem dinheiro, com comida, sem comida, pobre, rico. Você vai estar feliz, porque a felicidade não depende de nada que você tenha ganhado de fora. A felicidade é o estado de liberdade interno, porque você já toca num espaço de percepção interna que independe do reconhecimento do outro. E quando você passa a não depender do reconhecimento do outro, quando o outro te validar, passa a ser uma coisa que não faz diferença para você, e você tem liberdade de descobrir seus próprios caminhos, suas próprias escolhas, isso não tem preço. Só que se você fizer essa escolha, no primeiro momento todo mundo fala, ó, que legal, nossa, você está tão mais leve, nossa, você deixou de ser deprimido. Isso assim, vai até a página 20, às vezes 15. Seja livre, mas não seja muito livre não, porque você me ameaça. Pensa por você mesmo, mas não pensa muito não, porque você começa a me incomodar. Porque toda a nossa sociedade é pautada na necessidade de controle. Todas as instituições familiares, elas não são pautadas em terem seres felizes dentro delas. Elas são pautadas em terem seres controlados dentro delas. Então, se você quer realmente lidar com seu sistema de crenças, lidar com seu condicionamento, lidar com seu padrão interno que te incomoda, tenha uma coisa chamada coragem. Muita coragem. Não pouca. Ou então nem começa a brincadeira. Faz de conta que nem me viu. Vai embora. Pega a reta e corre. Porque se você não tiver muita coragem, você vai parar frustrado no meio, porque você nem vai mais conseguir engolir quem você era, mas você não vai ter coragem de dar mais um passo para frente. E isso é extremamente desconfortável. Isso não é legal. Agora, uma coisa eu posso garantir: estar vivo de verdade, não ser um zumbi nesse planeta, porque enquanto você está só cumprindo papéis e esquecendo de quem foi aquela criança lá atrás que brincava de teatrinho, você vira um zumbi. Enquanto você está só correspondendo a algumas necessidades e algumas metas que você estabeleceu para você, que você nunca mais avaliou se fazem sentido ou não, enquanto você está só fazendo isso, a vida deve estar muito chata. A vida deve estar entediante. E quando você não está fazendo nada, nada de especial, mas você está em contato com essa criança que você deixou lá atrás, que você está em contato com esse ser, com responsabilidade, não é com inconsequência. Quanto mais você está em contato com você mesmo, mais responsável com o todo você é. Quanto mais você está responsável com você mesmo, quanto mais você está em contato com você mesmo, mais respeitoso você é, mais altruísta você é de verdade, porque você para de jogar. Quando você diz sim é sim, quando você diz não é não, e você pode fazer isso sempre de uma forma bonita, sempre de uma forma poética. Agora, isso tem um preço muito alto. Agora, não viver tem um preço mais alto ainda. E as pessoas que não escolhem o que elas querem, elas não estão vivendo. Elas estão fazendo o que a sociedade pede, o que a religião pede, o que a família pede, o que a escola pede, o que talvez alguém que ela não tenha nem ideia quem é, pediu.
A gente agora está vivendo todo esse conflito, toda essa polarização, a gente teve toda essa discussão e todo esse inferno aqui no país, não só no nosso, mas também isso aconteceu nos Estados Unidos. E as pessoas acham, porque esse político é bom, aquele político é bom. Gente, desculpa, é muita falta de informação e é muita falta de sanidade. Porque os políticos também são marionetes, só que eles são mais baratos, eles se vendem mais rápido, né? Mas os políticos, eles estão a serviço dos grandes donos dos países e do planeta inteiro, que são poucos. São poucas as pessoas com muito dinheiro, que são donas de muitas coisas, que mandam em tudo. Então, só chega ao poder quem já se vendeu, não importa quem. Então, todo mundo fica, esse é melhor, aquele é melhor, vai por aqui, vai por ali. A gente fica obedecendo um monte de regras, mas você já pesquisou profundamente o fundamento do que você acredita? Você já parou para refletir se o que você acredita é real? Se o sistema de crenças e o condicionamento que você sustenta na sua vida, ele tem realmente um fundamento que faz sentido para você, para a sua alma, ele ressoa no seu coração? Você já parou para fazer essa reflexão? Isso é a base do começo de tudo, é a base de você observar para onde você quer levar a sua vida, para onde você quer levar a sua encarnação, ou se simplesmente você não quer nada. Você só quer dormir, acordar, trabalhar, reclamar do marido, reclamar da esposa, falar mal do outro, ter esses casamentos feios que um fala mal do outro o tempo todo, essas coisas desrespeitosas, que todo mundo diz que é bonito, mas que é uma porcaria, que a gente usa só para mostrar para os outros. Ou você quer realmente viver uma coisa que te preencha, que você se orgulhe de ter feito, você se orgulhe de ter construído, você se orgulhe de ter vivido, e só de você acordar todo dia você já está feliz por isso. Não precisa acontecer nada, você já está feliz porque você já construiu. O que você quer da sua vida? O que você quer para você? Então, esse é o papo sobre condicionamento comportamental e sobre todos esses vícios de comportamento. O comportamento é um vício. O pensar excessivamente é um vício. O pensar de determinada forma é um vício. O achar que você é de determinada forma é um vício. Você ainda não teve espaço interno para saber quem você é. Porque você nunca fez nada para saber isso, porque você não sabe como fazer. Nós não fomos ensinados a isso. Porque se nos derem isso por direito, nós vamos ficar insuportáveis e incontroláveis. E ninguém quer isso. Nosso sistema educacional não quer isso, nosso sistema governamental não quer isso, nem a família tradicional antiga quer isso, nem as religiões querem isso. Todo mundo quer doutrinar e quer que você seja cada vez mais obediente. A sua vida não tem importância, só vai ser mais uma que vai ser desperdiçada. Agora, quem vai deixar ou não é você. Agora, se você quiser, tem que arregaçar as mangas e trabalhar duro e trabalhar bonito. Então, para quem quiser, sábado, eu estou com as meditações ativas aqui. Quem quiser começar a sentir o cheirinho de como isso funciona, eu tenho as meditações ativas gratuitas, sábado, de 9h30 da manhã às 11h. Quem quiser vir, venha com o estômago vazio, come só uma frutinha, porque é bem intensa. E sábado à tarde, de 5h30 às 7 da noite. No meu site, www.monicaterapiaemeditação.com.br, no meu site, sem cedilha e sem tio. No meu site eu deixei agora um videozinho com introdução sobre chakras, porque as duas meditações que eu estou dando aos sábados têm a ver com chakras, eu dou várias explicações. Então eu gravei um vídeo de 20 minutos que faz uma boa introdução sobre chakras. Quem quiser dar uma olhadinha lá, é um vídeo bem legal, que basicamente já é tudo que eu falo, mas que já pode te preparar um pouco melhor para as próximas meditações nos próximos sábados, para você fazer a sua meditação sozinho, se você já está com ela em mãos. Quem quiser o link da meditação ou quem quiser saber mais a respeito tanto da meditação quanto do renascimento, que é a sessão individual que eu faço, pode deixar no direct. Eu atendo normalmente online, as sessões online funcionam super bem, porque eu preciso só da sua entrega e da sua vontade de mudar. A única coisa que eu preciso é da sua entrega e da sua vontade real de mudar.
Eu não estou aqui para te oferecer uma pílula para ficar mais confortável, tá, nesse planeta. Eu estou aqui para te ajudar a você descobrir uma forma de você ser maravilhoso na sua vida com você mesmo e com os outros. O buraco é mais embaixo. Eu não estou aqui para adorar a pílula de ninguém. Eu estou aqui para você se tornar vivo de verdade. Então, quem tiver afim, bora comigo. Então, tem o meu site, www.manicaterapiameditação.com.br, sem cedilha e sem tio. Eu estou aguardando por vocês. Todas as quartas-feiras eu tenho essa live aqui, às 7 da noite, de 7 às 8. E aos sábados eu tenho as meditações gratuitas. E dia 30 de maio eu tenho um evento fechado chamado Meditation Day, aonde eu ofereço algumas meditações a mais, mas isso depois eu vou estar conversando com vocês a respeito. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem colocar no direct, vocês podem mandar por WhatsApp. Meu celular é 987452357, DDD 21, que é aqui no Rio. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela troca, muito obrigada pelo contato, muito obrigada por tudo. Gratidão a todos vocês. E eu espero por vocês no sábado. Quem puder ajudar a divulgar as meditações, eu agradeço, porque a gente está precisando de pessoas mais conscientes. Aliás, a gente está precisando de pessoas, não de zumbis. A gente está precisando de gente de verdade, porque ninguém está aguentando mais a falta de humanidade. A falta de humanidade está acabando com a humanidade. Então, quem quiser, realmente vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque está difícil da gente fingir que a gente está satisfeito com o que tem por aí, que o que tem por aí não está bom. Você cuidar só do que é seu, a gente vai acabar sozinho e muito ruim. Porque se a gente cuida só do que é nosso, o que é nosso não sustenta esse planeta. Estou esperando por vocês. Vamos lá, um beijo grande e até sábado.